Sinto a presença de Deus, irmãos. Aleluia. Pode o homem falhar, mas Jesus é fiel em todo o tempo. Se não fosse essa fidelidade, o que seria de nós? Aleluia. Estão ouvindo bem? A Regi diz que está tudo bem, da parte da Regi. Foi falado aqui sobre devocional, leitura. Só o livro de Filemão ontem foi 7 vezes, do versículo 1 ao versículo 25. 7. Ontem e é engraçado, toda vez que nós lemos, a gente acha qualquer coisa ali. Né? Eu não sei que hora é agora. Vou ser muito rápido hoje. Né, Hélio? Tá ouvindo bem, Hélio? Tá perspirando? Tá. Então, a graça e a paz a todos. Vamos abrir aqui a palavra do Senhor. Eu quero falar hoje sobre um desafio. Foram falar o desafio de leitura aí na escola, né? E tem desafio de leitura aqui também, tem, não tem? O desafio da fé em tempos de incertezas. Hebreus, capítulo 11, verso 1. Eu acho que estou na versão NVI. Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Eu começo a olhar para esse versículo e começo a indagar a minha fé no tempo de incertezas. Ao longo do tempo, da trajetória de toda a humanidade, vivemos tempos difíceis, fartos, há tempo de bonança, há tempo de... Não é assim que foi no José? José diz que havia... Vamos guardar 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Há tempos de dificuldades, há tempos de incertezas. Vivemos uma era de vozes confusas. Há muitas vozes confusas. E hoje o Gil disse aqui, há muitas coisas se pregam, se falam e faz confusões às pessoas que não lê, não entende. Vou usar um calão português aqui, coloca o barrote em nossa cabeça, porque não entendemos. Há muitas vozes, promessas vazias, notícias que assombram
Todos os dias. Nós abrimos telejornais, abrimos jornais, há notícias, é guerra, é invasão, é tarifário, é isto, é aquilo. Há tantas informações em nossos ouvidos que abalam a nossa fé. A tecnologia avança, a IA, né? Mas a alma, eu começo a ver aqui, que a alma clama por um sentido. A tecnologia começou a avançar, começou a deslanchar, mas ainda a alma clama pelo um sentido. Pessoas correm, começa a olhar o versículo, que pessoas correm através de estabilidades. Estabilidades o quê? Emocional. Buscam estabilidade emocional. Há muito estresse, há muitas pessoas com a ansiedade disparada, porque há muitas notícias que ouvem e ainda não aconteceu e dispara a sua ansiedade. Estão com sentido emocional elevado. A sua estabilidade financeira, as pessoas buscam estabilidade financeira. Que é correto fazer uma estabilidade financeira, que a gente não sabe o dia da manhã. Mas pessoas estão preocupadas só com isto. É o meu emocional, é a minha estabilidade financeira. Como será? Como que vai ser? Amanhã a prestação, o boleto, né? Que esse boleto nem na minha época eu não falava muito do boleto, né? Mas agora falo em boleto e falo em tantas coisas e vai chegar a prestação X, as coisas tem que pagar aqui, eu tenho que comprar ali. A estabilidade emocional está abalada e financeira. Reparem que eu li Hebreus, ora a fé é a certeza daquilo que esperamos, mas é a prova das coisas que não vemos. Mas a estabilidade emocional está abalada, porque há muitas vozes, há muitas coisas aí, tirando do foco, tirando do verdadeiro foco, a estabilidade espiritual. Eu preciso crer, eu preciso buscar mais, eu preciso fazer algo mais, eu tenho que ter uma estabilidade espiritual. É só olhar para Cristo. Não olhar para a placa de igreja ou homens que pregam a palavra, mas olhar diretamente a palavra de Deus, que há muitas vozes confusas, seja dentro da igreja de Cristo Jesus, muito mais lá fora. Pessoas correm atrás dessa estabilidade, mas não encontra. Eu vejo aqui que eles não encontram a base da fé, eles não encontram, está um vazio crescente em seus corações. Porque a estabilidade está abalada, emocional, financeira e espiritual. A fé cristã deveria ser o quê? Um alicerce. É um alicerce. Esse alicerce firme, mas está sendo desfinhada em qualquer esquina deste mundo. É isto, eu consigo visualizar através desse versículo, cheio de dúvidas, estão definhando, em cada esquina a nossa fé está definhando, sofrendo que o mundo, sofremos no mundo, neste mundo que parece ter esquecido de Deus. Esquecemos de Deus, daquilo que Ele fez por nós. A pergunta é: como permanecer firmes nessa fé?
quando toda a nossa volta está sendo destruído nesse mundo? Esta é a pergunta. Essa é a pergunta que nos cala. Como será a nossa fé? Está desmoronando tudo à nossa volta. Como permanecer firme na fé? Essa fé foi sempre contracultural. O que eu quero dizer com isso? Nos dias de Noé, a fé era uma loucura. Vai chover, vou construir a arca, se reconcilia com Deus. Noé era considerado louco dos tempos de Noé. Esta fé é contracultural ao longo do tempo. Nos dias de Abraão, a fé, imagina você olhar esta fé nos dias de Abraão e partir para um lugar aonde você não sabe aonde você vai. Que fé é esta? Agora, eu começo a olhar nos tempos dos apóstolos. A fé era carimbo de morte. Ter essa fé no tempo dos apóstolos era um risco de morte. E hoje, continua sendo um desafio. Não continua sendo um desafio? Como permanecer nesta fé no meio do caos? Olha aqui, ceticismo. Eu apontei isto, ceticismo é disfarçado de sabedoria. Olha como é disfarçado. O medo se transveste de prudência. Eu estou prudência, eu tenho medo, então eu estou com prudência. E a indiferença é chamado de maturidade. Já está, sou uma pessoa madura, e o medo se transveste, ele se transveste de prudência. Mas hoje, o que de fato viver essa fé nos tempos difíceis? Lembra? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não se vê. A fé verdadeira não depende do cenário, do caos, do medo. Abacuque 3,17, nós podemos ver e relata sobre a fé. Mesmo que não florescendo a figueira, ainda exaltarei o Senhor. Abacuque orava a Deus. O livro de Abacuque tem 3 capítulos. Eu desafio você a fazer a leitura dos 3 capítulos. Os 3 capítulos também é curtinho. Né, Gil? Ele orava a Deus. Os opressores, os inimigos pressionavam e Deus não respondia a Abacuque. Até que Deus responde. Deus responde. E falou que os caldeus, os babilônicos, ia entrar em juízo sobre o povo.
E no capítulo 3, verso 17, ele diz: mesmo que não florescendo a figueira, ainda assim exaltarei o Senhor. O que Deus falou com Abacuque? Ele entendeu que no meio do caos, ele começou a adorar a Deus, não murmurar a Deus, não reclamar com Deus, mas aprendeu a ouvir a Deus. É isto que a fé verdadeira não depende do cenário que atravessamos em nossas vidas. Por mais que há um caos, ao diagnóstico médico, nós sabemos quem servimos. A fé não foi ausência de problema aqui de Abacuque. Ele teve dificuldade, mas confiava, as pessoas confiavam no Senhor. Nós temos que ter essa confiança, como Abacuque teve. Abacuque escolheu louvar no mesmo momento da aflição. Nós temos que adorar a Deus mesmo no silêncio de Deus. Deus está calado conosco, nós temos que adorar a Ele. Porque esta fé, não está baseada nesta fé, eu tenho mais fé que o outro. Não está baseada nesta fé, voltando para a graça. A fé permanece, a graça de Deus permanece em nós. A graça, Efésios 2:8 já nos mostra isso. A verdadeira fé nasce não do nosso esforço. A fé verdadeira não nasce do nosso esforço, mas é um presente do Espírito Santo. É isto, é um presente do Espírito Santo. Deus não exige uma fé perfeita. Deus não fala, não, você tem que ter uma fé perfeita, tem que chegar aqui a 100% de fé. Não está baseada nisto, mas está baseada no amor dele que é perfeito para nós. Nós achamos que somos um santarrão em obediência, nós temos que ser santo, nós temos que ser santinhos demais para que Deus esteja conosco e aumente a nossa fé. Não, Deus não quer claro que Ele quer que você seja perfeito, mas não está baseado na perfeição, não é do nosso esforço. Vou orar mais, vou ler mais, vou me dedicar mais, então Deus vai olhar mais para mim e eu vou ter mais fé, vou buscar, vou fazer algo mais para Deus. Não está baseado no meu esforço, mas sim na capacitação do Espírito Santo, aumentando a minha fé. No meio do caos, não tem cenário, não depende do cenário, não dependemos desse cenário. Olha o que a fé faz. A fé nos liga ao invisível. 2 Coríntios 4:18 diz a palavra do Senhor: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Nós fixamos os olhos. O mundo nos ensina a crer para ver, mas a fé cristã diz que crê. Diz que você não precisa. A fé cristã diz que crer é ver algo sobrenatural. Porque nos liga ao invisível. Quem tem fé se liga no invisível de Deus, no Espírito. Olhamos para as promessas eternas, nos fortalece hoje. Nós olhamos para o futuro. Nós olhamos aquilo que Cristo nos conquistou na cruz, na morte e na sua ressurreição, e sabemos que Ele falou: eu vou para o Pai, e vou preparar um lugar. Isto é passageiro, mas o caos, as vozes, estão tirando os nossos focos. É isto, mas sim na fidelidade de Cristo.
em nossas vidas. É isso que está baseado na nossa fé. Eu olho para esse versículo, e não pela nossa, mas pelo tamanho da fé. Deus não falou assim, Jesus não disse assim, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai deslocar um monte para um lado e para o outro? É invisível. É impensável. A nossa fé nos liga a esse invisível. A fé genuína nos produz obediência e descanso. Tiago 2, verso 17. Assim também a fé, se não for acompanhado de obras, está morta. Mateus 11, 28. Vinde a mim, estão cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso às vossas almas. A fé autêntica nos move. Ela também nos acalma. A obediência não é não precisamos ter obedientes para ser salvos. Foi falado aqui. A minha obediência para sermos salvos, porque somos alcançados pela graça, pela sua misericórdia. O Gil falava aqui daquele rapaz que devia, uma parábola. Ele devia, e o credor queria receber, mas era impagável. Não tinha onde pagar. Era a vida toda dele. E o credor falou assim, não, está tudo pago. Vai a sua vida, segue a sua vida, está tudo pago. Caminhe agora. Trabalhe, desenvolva. Mas a primeira esquina, qualquer tropeço, qualquer coisa que nos fazem, nos tira aquele perdão, porque eu sou um acusador. Quem é o acusador? Quem nos acusa? Vocês sabem bem. Então, a minha dívida não está baseada naquilo que eu faço, porque alguém já pagou o preço. Alguém já pagou a promissória. Alguém já rasgou o boleto. Alguém falou, caminha. Alguém disse para nós, falou assim, sai do caminho e começa a caminhar. Abre os seus olhos e começa a caminhar comigo. Alguém um dia falou, sai do sepulcro, que esses legiões de demônios, eles não têm poder sobre a sua vida, porque eu cheguei. Quando Jesus chega, não há legiões de demônios, 2.000 demônios que vai aos porcos. Porque quando Jesus chega, Ele está, os demônios se dobram. Aonde está baseada a minha fé? Nesse medo? Mas eu estou no descanso. Esta fé me acalma. Se eu não tenho a fé verdadeira em Cristo Jesus, que é o Espírito Santo que me dá esta fé, eu vou ficar sempre olhando para mim e vendo as minhas falhas e ter uma mentalidade de caída, de queda. Eu nunca tenho descanso. Eu nunca estou bem. Eu vou estar sempre me cobrando. Eu fiz isto, eu faço aquilo, mas eu não olho para aquilo que Cristo fez por mim. Eu não tenho fé suficiente para ver que Cristo mudou a minha vida e falou, caminha. Cadê os teus acusadores? Cadê os teus acusadores? Cadê aqueles que te acusam? Caminha. Vá, não peque mais, caminha, olhe para mim, caminha comigo. Quem encontra Jesus,
Ele traz a tristeza em alegria. Ele para cortejo fúnebre. Ele tira a tristeza, os prantos de choro em alegria. Porque o caos está instalado. Aquela mulher descansou porque abraçou o seu filho, porque a viúva de Naim estava diretamente a um cemitério, levando o seu único filho, a sua esperança, o seu amor, o seu sustento, porque quem conhece a tradição judaica sabe que é complicado a mulher. Mas quando Jesus chega, ele enche de fé e toca na esquife. Ele toca na minha vida. Ele toca na sua vida. Pode estar lá as carpideiras, pode estar lá o povo chorando e falando agora é hora do choro, hora do pranto. No meio do caos, não há luz no final do túnel, porque o único lugar da morada era um cemitério, um lugar de morte. Fim da linha, acabou. Morte física. Mas quando Jesus chega, ele fala em Mateus 11, 28, ele: vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, eu darei descanso às vossas almas. Fé genuína nos produz essa obediência, esse descanso em Jesus. É uma fé autêntica que move. Nós temos que fazer uma reflexão, vamos falar aqui as duas línguas, que é a mesma, reflexão. Avalie onde você está colocando a sua confiança. Nós temos que fazer uma avaliação. Não tem as avaliações de teste? Nós temos que fazer esse teste em nossas vidas. A nossa fé está baseada no quê? No dinheiro? Os bolsos cheios, nas notícias que ouvimos, que agora é guerra aqui, guerra ali, o petróleo subiu, é aqui, outra ali, o governo caiu, o outro governo entrou, agora é a direita, a esquerda, que seja, nossa fé não está baseada nisso. A nossa fé está baseada em redes sociais, dos likes que levo, naquilo que eu posto, na aceitação daquelas pessoas. Fala, não, você está bem, você está crescendo, e isto é a aceitação das redes sociais em nossas vidas. É isso que nós baseamos a nossa fé? Sua fé será frágil se estiver baseada aí. É melhor voltar os olhos para Jesus. É um desafio. Não olhar para os lados, no vento, senão afundamos na água, como Pedro afundou. Mas sempre, se nós cairmos, estará Jesus esticando os seus braços e tirando no meio do caos. É isto. Alimente sua fé aonde alimentamos a nossa fé. Foi falado aqui hoje, na palavra do Senhor. É só aí que nós alimentamos. Porque Romanos 10, 17 diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. É Romanos, é a palavra que nos diz isso. Certifique que as pessoas se edificam na fé. Você tem que andar com pessoas que desenvolve com você, não pessoas que levam você para baixo, que querem levar você à ruína. Agora, se você tiver um foco e de alterar a vida dela, aí é totalmente diferente. Mas cuidado, há muitas vozes que nos tiram do foco. Nós temos que ter essa atenção. Também nós crescemos em ambiente como este. Nós estamos aqui hoje, na comunidade, o Gil falou, a comunidade.
Milg, ouvimos a palavra, cremos na palavra, aqui não tem dogma, aqui não é o achismo, que eu acho que tem que ser assim, que você tem que fazer assim, aqui você tem que fazer aqui, você tem que vestir assim. Não, aqui nós falamos palavra. Certifique-se disso em sua vida. Nós temos aqui estudos gravados para nos fortalecer a nossa fé. E alimente com palavra, mas também em oração, para permanecer firmes na palavra do Senhor. Descanse na graça, mesmo quando sua fé falha. Descanse na graça de Cristo em momentos que nós sentimos cansados, frágil. Descanse na graça, no Espírito Santo, porque só Ele pode alterar a minha e a sua vida. Vivemos dias difíceis, mas eu tenho uma notícia para você. O nosso Deus não mudou, é o mesmo. Ele nos deu fé suficiente para atravessar tempestades do século 21. Ele deu fé suficiente. Ele não dá carga maior que podemos suportar, não é isso que ouvimos da palavra? Você pode até sentir fraco aqui, frágil, desanimado e confuso, mas a boa notícia é que Deus não depende da minha força e da sua fé. Nós dependemos da graça dele, da misericórdia que nos fortalece. Quando Pedro não tinha entendido ainda esta fé, este Espírito Santo, ele nega 3 vezes. Mas depois que ele entende isto, ele é cheio do Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo, ele prega e converte 3.000 almas no lugar onde ele negou. No local geográfico. Porque ele tinha o Espírito Santo. Ele tinha Deus na sua vida. Isto é fé. A fé lança fora todo o medo do caos. Paulo fala algo tão importante. No final ele diz assim, em 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a minha fé. O homem que deixou tudo para servir a Cristo. No meio de tantos naufrágios, lutas, percalços, ele não deixou Cristo. E ele diz, combati um bom combate. Terminei a corrida e guardei a minha fé. É o nosso chamado para vencer este mundo. É o argumento que permanece firme até o fim das nossas vidas. Amém? Vamos levantar em nome de Jesus.